Olá, bom dia. Mais um sábado no Eva. As 5 amigas para falar sobre assuntos que nos remetem reflexão. Assuntos que nos trazem um pouco mais para dentro. Por quê? Porque a gente precisa se olhar. Porque às vezes a gente se sente só. Às vezes é muito trabalho, muita pressão. A gente precisa dar conta de tudo e mais um pouco. Mas será? Será que a gente precisa dar conta de tudo e mais um pouco? Será que estarmos sozinhas não é bom? Mas quando a gente não quer estar sozinha? E também não pode dizer que precisa de algum apoio, porque a gente já acostumou tanto a fazer o papel da mulher forte que a gente esquece que pode pedir ajuda. E no caso de você achar que pedir ajuda é fraqueza, encontra seu cantinho de solidão para poder se compreender e saber que você pode pedir ajuda, pode trocar solidão por solitude e pode se sentir bem consigo mesma. Então, meninas, como é que a gente vai conversar sobre a solidão da mulher forte? Uau, eu acho que talvez um bom começo para a gente abrir esse diálogo seja a gente falar sobre a definição de mulher forte. Eu sempre gosto de trazer o começo do diálogo para esse lugar de definição, para a gente falar a mesma língua, né? Para que a gente, então, caminhe na mesma direção, porque talvez a sua referência de mulher forte seja diferente da minha, né? Talvez quando a gente fala mulher forte, como somos todas mulheres, na nossa cabeça talvez puxe a memória de alguém, né? Mas talvez a mulher forte que eu considero, falar, nossa, aquela mulher ali realmente era forte, realmente era... É sobre uma referência diferente de você, seja de todo mundo vai ter. E coloca a gente mesmo, assim, entendendo de que lugar a gente está falando dessa mulher forte. Exato. O que de fato nós estamos considerando quando nós falamos sobre isso, né? E a realidade é que socialmente existe muito essa distorção. Porque o que se chama de mulher forte, aquela mulher no sentido da guerreira, no sentido de... Nem sempre a gente está falando sobre força. Muitas vezes o que faz a mulher ser rotulada de forte é uma mulher de extrema resistência. É a mulher que carrega tudo, é a mulher que dá conta de tudo e que é o mundo nas costas e que é todo mundo sendo quase que gerenciado ali por aquela mulher que vai cuidando de tudo e de todos. As pessoas se acostumam a contar com ela. Exato, ela é uma mulher bem sobrecarregada, a realidade é essa. Exatamente. E aí as pessoas socialmente olham e falam, uau, que mulher forte. E na verdade aquela mulher, ela tá extremamente cansada, extremamente no limite, entendeu? Então vamos alinhar aí que a força, ela precisa vir de um lugar de consciência. Entenda, a mulher, ela pode escolher ser forte no sentido de ser desbravadora, no sentido de... escolher uma carreira talvez ousada, ou no sentido... Nós já falamos aqui em episódios anteriores... Ter autonomia, né? Exato, que essa mulher, ela se reinventou, ela foi pra cima, ela, entendeu? Só que é uma escolha, é uma decisão, ela é uma postura, é uma forma dela viver a vida. Muito mais do que simplesmente ela se tornou forte porque ela não teve escolha, porque ela foi resistindo a tudo que apareceu no caminho dela. E existe a necessidade dessa pergunta, né? Para todas nós até, você é forte pela sua resistência ou você é forte pela sua decisão? Você é forte pela postura que você decidiu encarar a vida? E ainda tem muita cobrança também nisso tudo, né? Além de você analisar o quanto é sobrevivência ou quanto é realmente uma decisão sua, ainda tem a cobrança e o julgamento
do convívio social que fica em cima da gente e ainda tem também o rótulo da mulher forte, também é uma mulher difícil de lidar, né? Tem aquele rótulo eu acho também. Que é o mais pesado. É. Não é essa questão de ser difícil, é o que a Dani falou alguns episódios. Ela já falou algumas vezes isso. É quando você se reconhece, você não aceita qualquer coisa. Quando você tem autonomia, você não aceita qualquer coisa. E a mulher forte, quando chega nesse lugar que você está falando, de ser a difícil, é porque ela não aceita qualquer coisa, né? Pois é. E aí tem o rótulo, né, que fica para ela. Mas dentro desse... Desculpa te interromper, Pri, mas dentro desse meio, dessa pressão da sociedade, o que me causa maior revolta, eu posso assim dizer, é quando isso vem de outras mulheres que já passou pelo aquilo que você passou e faz questão, tipo, é clássico, você encontrar uma vizinha e ela é a primeira a falar, ué, você não tá dando conta do seu filho? Você não tá dando conta da sua casa? As cobranças que a Pri tá E a falando. cobrança não é só no âmbito familiar, não. É também no trabalho. Já falamos aqui que se a gente for comparar, poucas mulheres são líderes, né? E cada vez está caindo mais. E nessa liderança existe muita cobrança. Existe a cobrança dela ter sempre que provar que ela pode estar ali e que aí acaba sendo uma cobrança da sociedade e acaba ela se cobrando Processo também, interno, entendeu? E aí acaba vindo a tal síndrome da impostora, que é uma síndrome que só tem no feminino. Não existe síndrome do impostor. No E aí, o que acaba acontecendo? Ela, nessa insegurança total na liderança dela, ela acaba afrouxando com a equipe, aí surge a outra síndrome também da boazinha. O que mais tem na liderança são síndromes, gente. Aí tem a síndrome da boazinha, que aí ela não consegue ter autoridade na equipe, tudo se degringola na equipe e acaba que ela fica sobrecarregada, porque aí ela tem que refazer o trabalho dos outros, tem que revisar tudo, não tem segurança, as pessoas não confiam nela e ela acaba não confiando no trabalho dos outros também. Então ela se sobrecarrega, não tem ninguém para desabafar sobre isso, porque ela tem medo de parecer frágil, que você falou no início. E aí fica uma sobrecarga constante. Se ela não trabalhar isso nela, não vai ter fim isso. A Simone de Beauvoir, ela fala sobre essa questão do condicionamento que doutrina a mulher. A gente né? aprende. Aquela questão da mulher que foi ensinada a ser mulher. E como essa mulher hoje talvez exerça um cargo de liderança, mas por toda uma vida ela foi condicionada a uma posição muitas vezes de subserviência, muitas vezes de estar abaixo, de atender comandos e tal. Então, quando ela chega nesse lugar de liderança, de decisão, de posicionamento, ela realmente parte dessa insegurança, porque para, sei lá, um ano de liderança que ela tem, às vezes ela tem 30, em que socialmente ela foi condicionada a não estar nesse lugar. Sim, e também, porque assim, se você reparar, o homem, ele é firme e decidido. A mulher é grossa. Se ela falar que nem ele fala, se ela a mulher for é grossa. firme, dá conta do recado. Ela é grossa. Ela é rotulada como grossa. Então, tá mal isso encarada, que ajuda também ela a ir para a síndrome da boazinha, porque ela não quer ser grossa, aí ela não cobra como tem que cobrar, passa a mão na cabeça de todo mundo e aí aquilo não funciona. E aí nasce a solidão, né? Sim. Aí nasce a solidão, porque você, no intuito de desenvolver uma vida, se realizar, você começa a ter que, mais do que trabalhar, você tem que aprender a resistir ao ataque. Você gasta mais energia resistindo a ataques do que efetivamente fazendo aquilo para o qual você se propôs fazer. E resistindo ao ataque até seu mesmo, do seu inconsciente, porque a gente acaba se cobrando. É o que ela falou da Simone de Beauvoir. Isso. Ela disse, eu vou rasgar esse roteiro e não vou seguir o que disseram, mas esse roteiro é intrínseco, interno. É atávico, então é complicado. A gente gasta muito mais energia Desconstruindo do que E essa construção, ela tem uma inteligência tão fina por trás, porque a gente ainda reproduz isso com os nossos ou com as nossas, sabe? Isso é uma coisa que está tão
dentro assim da gente, porque a gente replica com as outras mulheres mesmo sofrendo, entendendo que a gente papo de precisa... DNA desde a caverna. É uma coisa que é um exercício muito grande da gente pensar fora da caixinha, romper com esses padrões e a gente se policiar para que a gente não passe, não reproduza esses tipos de comportamento, que eu acho que é um desafio. Mas aí é aquela parte que você falou, quando você você se tornou líder e começa a ter seus posicionamentos, né? E começa a trabalhar saindo das crises, das síndromes. Então, você começa a pensar em liberdade de escolha, né? Com certeza. Quando você toma as decisões conscientes, trabalha o seu inconsciente para que a sua autocobrança seja eliminada, você passa a ter liberdade para escolher, você passa a ter confiança na hora de liderar, você passa a ter a postura muda, a sua postura muda, você passa a ter humildade para admitir seus erros e ser um exemplo para a equipe poder ver em você, não, ela não, se ela assume os erros dela, eu posso confiar nela, ela não vai julgar meus erros. Você está demonstrando para a equipe que os erros que você, quando você assume um erro, é uma oportunidade de você evoluir, de você crescer, de você ampliar as suas opções. Entendeu? Então, é uma influência positiva você, entre aspas, mostrar a sua fragilidade com os seus erros. O que é muito difícil para a mulher forte, mostrar fragilidade, porque todo o emocional dessa mulher foi trabalhado na resistência. Por isso que é um trabalho mental. Porque normalmente, foi como a Dani definiu ali a mulher forte. Ela começa como resistente, né? Eu tenho resistência, eu sou resiliente, eu dou conta de tudo, eu não peço ajuda de ninguém, eu resolvo. Né? Tipo assim, bato no peito e faço gol. Só que esse bato no peito e faço gol é o que traz essa solidão cortante. Porque existe a solidão que tudo bem, não tem problema nenhum, gente. Quem não gosta de ter um dia para si, para os seus próprios pensamentos? É por escolha. É a solidão por escolha. E tem a questão de você estar assim, ela é a única líder da empresa. Todos ao redor dela estão com ela, mas não estão com ela. Exatamente. Essa é a solidão da mulher forte que mais dificulta o trabalho. Exatamente. Que mais dificulta o emocional, a consciência de que ela pode, de que ela não está fazendo nada errado. Porque você trabalha, você evolui, você amadurece, você busca os seus sonhos, você chega no lugar que você queria e aí você vê famílias, parentes próximos, amigos próximos, conhecidos, pessoas que você nem conhece, mas que encontra na rua, pelo jeito que você se veste, pelo jeito que você fala, já te olha diferente justamente porque você chegou onde você queria. Então, é uma solidão que faz com que você tenha sempre que estar voltando para si e percebendo, gente, olha, eu sou forte, mas eu não sou responsável pelas escolhas alheias. Eu não tenho que resolver tudo para todos. E outra coisa, quando você está querendo, né, colocar tipo, oi, hoje eu preciso de um tempo para mim, ainda tem aquela coisa assim, nossa, você está diferente, né? Nossa, você não é mais a mesma, né? Ué, por que você quer um tempo para você? Que necessidade é essa? Que necessidade. Deprimiu? Então, quer dizer, quando você precisa do apoio, né? Você é forte, você não precisa. E quando você está bem, tranquila, tem alguém, né, tentando te jogar para baixo porque você não pode. Então, a gente está sempre ali entre o posso, não posso, quero, não quero.
né? E a gente tem que pensar sempre, assim, eu considero que voltar para si. Então, às vezes, essa solidão da mulher forte não é um problema, é um presente. Porque não vai me ajudar, então não me atrapalha. Mas olha só, eu gostaria de aproveitar esse momento para lembrar que nós estamos vivendo uma armadilha social que os especialistas vêm falando que é a tal da positividade tóxica. Exatamente. Estamos todos envolvidos nessa armadilha. Cada ponto levantado aqui é uma resistência a essa positividade tóxica do que você pode tudo. Então, você saiu tentando sair de um DNA subserviente para, de repente, ser a toda poderosa. Por mais que a gente realize, emocionalmente a gente ainda não está pronta. A gente precisa do nosso tempo. Todo mundo precisa do seu tempo. E essa positividade tóxica, ela vem dizendo que a gente pode tudo. Então, quando você reclamava de submissão, quando você reclamava das cobranças, da obediência, você tinha contra quem ficar com raiva. Mas na positividade tóxica, quando você pode tudo, quando você sabe tudo, quando você realiza 24 horas, dorme com um olho aberto e outro fechado, o carrasco somos nós. Não, não Você pode. tá ali. Não pode sentir raiva, é negatividade. Você não pode. Não tem não, negatividade. Não pode. Então, A gente trouxe um episódio inteiro sobre isso. Pois é, num país onde o desemprego impera, onde a falta de oportunidade em várias camadas da sociedade impera, todo mundo decidiu ser empreendedora de si mesma. E aí, o que acontece? Você vai aprender novas coisas, você vai ter que pagar a sua conta, você vai ter que desenvolver competência, você vai ter que fazer tudo. Isso vai te estressando. E a gente vai mergulhando nessa loucura de desempenho, num cansaço absurdo, até quase o colapso. E você ainda fica feliz, achando que você está otimizando o seu tempo, que você consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo e que você é capaz de realizar tudo. Ainda se orgulha de estar Se extremamente orgulha cansado, disso, mas na esgotado. verdade você vai nisso até o colapso. Aí chega o colapso. Ele chega. Se você não for atenta a esse positivismo tóxico e ilusório, você chega ao colapso. Aí o colapso você volta para trás, volta lá para o seu DNA, para a insegurança, para a dor, para muita coisa. Então, acho muito importante a gente ressaltar aqui na nossa conversa, ressaltar para nossas ouvintes, que esse positivismo tóxico é muito perigoso. Que se matar não é se realizar profissionalmente. Acho muito importante esse freio. Quando você falou, Edília, da solidão, tem a solidão da falta de apoio, porque você está sozinha, você está sujeita a críticas e é muito pesado. E tem aquela solidão daquele momento que você precisa reabastecer suas baterias. Que é uma bênção. Pois é, quando meus filhos eram presente. pequenos e eu tive 3, eu ia dormir nunca antes de meia-noite. E eu tinha um cantinho na minha sala, um degrauzinho, que depois que marido, filho, tudo dormia, eu ia para lá fumar um cigarro e pensar. Era o meu momento de recarregar. Eu não ia dormir sem passar aquele momento sozinha comigo. E também era a primeira a acordar, porque você tem que providenciar muitas coisas dentro da sua casa, fora tudo que você precisa desempenhar fora, né? Então, essa guerreira, essa heroína, ela precisa ter uma medida. Não caiam na ilusão de que nós podemos tudo, nós podemos muita coisa. Mas nós também precisamos ser sábias o suficiente para estabelecer esse limite que nos consome. Podemos tudo desde que você saiba que tudo é esse, você trace o seu caminho para o seu tudo, porque cada uma aqui vai ter um tudo diferente, e cada ouvinte vai ter um tudo diferente, respeitando sempre o seu limite. Mas eu acho que o tempo. Porque É a eu acho forma que uma mais coisa importante, assim, você acha que sabe tudo e aí você quer que aquilo aconteça rápido. Não. E às vezes você não se cobra porque não foi o tudo que... não foi no tempo que ela... A Dani... E, inclusive... Oi. Não, é porque eu lembrei que a gente já tinha falado sobre isso uma vez. Eu falei, para você falar, traz aí
Traz Não, aí. é esse tudo, né? O que é esse tudo? A gente tem direito e autonomia, inclusive, para não querer tudo. Isso. Entendeu? Ah, eu posso tudo, mas peraí, eu quero tudo. Que tudo é esse? E esse tudo, será que é realmente isso que eu quero? É toda essa multifuncionalidade é o que eu quero pra minha vida? Será que eu não posso pegar esse pacotão aí? Eu lembro que teve um episódio que eu falei, vem as modinhas, né? Tem a galera do beach tênis, a galera do crossfit, a galera do... É. E aí você olha e você fala assim, tá, mas eu tenho direito de não gostar do que tá na moda, dessa função, desse... Como assim você não tem um hobby específico sobre isso? Não curti, não gostei, não é minha galera. E tá tudo certo. Então, até esse tudo, quando a gente olha o que a gente tá querendo, você tá querendo porque você realmente quer, você tá querendo porque virou modinha, você tá querendo... Que tudo é esse que você quer? Você tem direito de não querer. É sempre bom lembrar isso. Aí você precisa de autoconhecimento, né? Exato. Porque assim, a gente tem, de forma prática, hoje a vida é colocada pra gente de uma forma que a gente precisa dar conta de ser uma mulher forte, uma mulher líder, uma boa mãe. A gente já vem falando isso já em vários episódios, né, sobre os destaques das mulheres e suas potencialidades, inúmeras potencialidades. Mas e quando a gente escolhe, sabe? Essa opção que a gente traz de escolha e o silêncio, a solidão. Essa solidão, ela precisa de fato ser uma coisa, um lugar de dor, de abandono, de não ter apoio, de não ter... Porque é isso, acho que são dois lados muito importantes de construção que a gente precisa, não relativizando os dois e muito menos não priorizando... São dois momentos. E não romantizando É. eles, assim, sabe? Porque eu acho que é importante a gente ter o apoio quando a gente se destaca, quando a gente tem dentro de uma empresa. É importante a gente não estar liderando sozinha. É importante a gente ter essa consciência de que nós não somos as super-heroínas o tempo inteiro e que Não. tá tudo bem escolher o que é o melhor pra gente. E tem aquele lugar da solidão necessária, porque a gente às vezes fica tão sobrecarregada que a gente só vai rolando aquela bola de coisas, Não, jogando pra frente. Isso vai gerando um cansaço, Sim. e é um cansaço envergonhado, é um cansaço que te causa constrangimento. E esse constrangimento, esse sentimento de menos, corrói ainda mais a nossa energia, porque a gente não se sente no direito de não dar conta de todo esse positivismo que diz yes, we can. Pois é, mas e aí, como que a gente encontra dentro da gente esse espaço para a gente delimitar qual é o nosso limite, o que a gente quer, o que a gente não quer? E aí que eu estou reforçando isso, estou trazendo para a gente essa reflexão, porque é o lugar da solidão que é importante. Às vezes o lugar de solidão, ela não é um espaço de abandono, é um espaço que a gente está reservando ali do nosso silêncio, para a gente ter um momento de autoconhecimento, de olhar para a gente, analisar o que a gente quer, o que é importante, aonde a gente chegou e como que isso está sendo organizado, equilibrado diante das nossas Aí necessidades. você está ponderada, Você não está sabe. mais sujeita a esse positivismo tóxico que te arrasta como... Exatamente, uma eu onda acho do que... mar. E isso não é só olhar a solidão dentro do lugar da dor. E existe esse lugar da dor. Existe essa violência, não é romantizando a solidão. Mas também existe o espaço de construção de você mesmo, que ninguém pode fazer por você, sabe? Que aí eu acho que esse é uma mola impulsionadora dentro diante Mas a do... gente não costuma usar essa mola, Sim, porque a sociedade sim. vê esse lugar, essa solidão escolhida para você se refazer, para você se repensar, trabalhar autoconhecimento, entender que o que o outro quer para você Não é o que você não quer. é o que você quer. Inclusive, esse momento de solidão, a sociedade em si critica. Claro. Como é que vai Ah, te coitada. dar esse lugar de... Isso causa constrangimento. Você fica todo mundo olhando como se tivesse defeito. Claro. E Mas não sabe é, o que você eu é uma acho escolha válido? consciente. Mas isso é rompendo um padrão super... Que é isso que eu tô falando com vocês. A questão de violentar a mulher, tanto desse lugar de não deixar ela alcançar certos passos, é tão enraizado que nós, mulheres, às vezes, a gente reproduz isso em outras mulheres.
Como que a gente vai deixar um espaço, concordar, cooperar com a outra mulher para que ela tenha esse espaço de reflexão, de consciência do seu espaço, do seu lugar, o que ela quer, aquela solidão que é a regulação. Preenchedora. Exatamente. Preenchedora, mas ela te fortalece. Ela te Preenche, ela deixa você leve, tipo, eu precisava desse momento. Por isso que eu acho que essa discussão de autoconhecimento está muito importante, essa solução ela é fundamental nesse processo, porque aí a gente ganha força, a gente consegue entender até onde vai o nosso limite. Opa, até aqui eu não vou. Mas por isso que a troca entre as mulheres é importante. Sim. Por isso que eu acho a série Eva importante, entendeu? Porque a gente está apenas passando para as outras mulheres o que a gente já viveu. Sim. Foi na troca que a gente, de autoconhecimento, que a gente conseguiu isso aqui. Que a gente foi trocando uma com a outra nesse processo de autoconhecimento, e foi assim que a gente passou a ter o apoio uma da outra. Foi o primeiro episódio, Amizade Feminina. Pois entendeu? Então, assim, eu acho muito válido a troca entre as mulheres, você conversar com as outras mulheres, você se abrir com as outras mulheres, entendeu? Se ela julgar você, aí é um problema de autoconhecimento dela, entendeu? Você tá fazendo a sua parte, você tá passando o seu autoconhecimento e que... A gente aprende muito sobre sociedade, sobre o convívio, sobre as outras pessoas, quando você está estudando sobre você mesmo, entendeu? Então, é importante isso. É importante a mulher trocar com outra mulher. Ter outras Sem filtro, referências, para além do que... São vivências diferentes. Gente, aqui nós estamos em gerações totalmente diferentes. A gente se deu tão bem. Entendeu? A gente tá aqui. Gerações, profissões, idades. Tudo diferente. Tudo diferente. Realmente Verdade. Estilo de vida, né? Mas nisso tudo, essa nossa comunhão, essa nossa amizade, veio ensinando uma coisa muito importante, que é aprender que a gente pode dividir o peso e, principalmente, que a gente já é capaz de escolher com quem dividir esse peso. Eu acho que é muito interessante, assim, e até uma coisa que um pouco de bastidores aqui que eu achei legal falar. Eu vou explanar. Não me segura. Não vai cortar. Spoiler. Não me segura. Se Tô já com medo. Não vai cortar. Não pode cortar. A gente aqui no Eva, a gente tem... aquilo que a Pri falou, é muito do que a gente vive, né? E aí tem muito do que a gente estuda, do que a gente procura trazer de conteúdo, que é o que a gente estudou na vida, que é o que a gente se interessa, e tem muito da nossa bagagem. Então, às vezes, no meio do episódio, assim, uma tá falando, a outra olha assim, às vezes a câmera não tá pegando, mas a outra olha assim, dá um sorrisinho, porque sabe que o que ela tá falando tem a ver com a vida dela, ou então tem a ver com a própria vida. Você tá olhando, quando você pensa assim, você tá falando de mim, né, cara? Tá falando de mim, cara de pau. Nem perguntou se podia. Tá falando aqui. O filtro é sempre pessoal, né? Eu só consigo enxergar com meus olhos. Mas a gente aqui discute as temáticas que atravessam a gente também. Sim, com certeza. E acaba ajudando o nosso autoconhecimento, né? Cada vez, a gente nunca conhece o suficiente, a gente sempre tem uma coisinha que pode... Eu posso destacar o quanto eu cresci através das discussões que a gente traz aqui na mesa, porque são coisas que atravessam o nosso dia a dia e que nem sempre a gente para pra pensar. Sim. E esse lugar da mulher forte e tal, ele precisa ser muito humanizado, só que ele precisa ser humanizado de duas formas. Ele precisa ser humanizado no sentido social, mas ele também precisa ser humanizado por nós mesmos. Quanto às vezes a gente se desumaniza desse lugar dos nossos limites, das nossas vontades, de entender que a mulher forte, ela não tem que aguentar tudo o tempo todo, mas isso, nós também, enquanto mulheres, quando estamos num lugar de fortes, a gente também precisa olhar o nosso limite e dizer, não, peraí, até aqui eu dou conta, até aqui eu não dou. Porque muitas das vezes a gente sempre fala, né? Quem cuida da mulher forte? Ela cuida de todo mundo, ninguém cuida dela. Cuida. Mas, às vezes, a pressão social e a vida e o cotidiano é tão intenso que ela mesmo não se cuida do sentido de emocional. Ela não se ampara, ela não se acolhe. Então, essa solidão, ela tem dois lugares. Ela tem o lugar da mulher
sobrecarregada, que essa solidão às vezes vem de um extremo cansaço, é como se ela tivesse tão pesada de responsabilidade que ela vai murchando, né? E ela vai cansando, ela vai diminuindo, ela vai encolhendo. Míngua. Que força é essa? É a força que garante, quando ela tem filhos, de que haja o que houver, ela vai proteger os filhos. Uhum. É a força que garante que quando ela define que ela tem um objetivo, que ela vai fazer alguma coisa, ela vai, no tempo dela, demorando, não demorando, se cobrando porque está demorando, ou achando que foi rápido demais, não importa. Mas mulher Ela vai chegar. sustenta. Exato, ela sustenta. É essa força, é a força É que isso. sustenta. É isso. E quando ela começa a sustentar muito, ela começa a se distanciar, ela começa a se descolar. E aí vem esse Distinguir. julgamento, isso, vem esse julgamento social, vem essa cobrança, né, que você é forte, você não pode parar, vem esse medo de errar, porque você sendo forte, você não pode errar, né? Então, quer dizer, você vai perdendo espaço para você mesmo para manter a postura da mulher forte. É aí que está o erro. Eu pensando do que querem fazer com as mulheres, entendeu? Sim, Para sim. diminuí-la. E não para incentivar a sua... Porque eles reconhecem a verdade, a verdade reconhece nosso poder. Eu acho que tem que ter o equilíbrio, né? A gente falou de... a gente tem que entender que, para a sociedade, o bom é a mulher não se unir para poder Verdade. conseguir o que eles querem e a gente não invadir o espaço dele, né? Mas existe... Tem que ter um equilíbrio nesse momento da mulher forte, porque, assim, ser vulnerável não é ruim. É porque a vulnerabilidade tem uma conotação na sociedade meio ruim de fragilidade. Mas não é. É o fato de você se cobrar, não se cobrar tanto. É você ser vulnerável ao ponto de, cara, eu não tô forte todo dia. Eu tenho meus dias que eu preciso da minha solitude de ficar sozinha no meu espaço. Eu preciso refletir sobre a minha vida e se eu não conseguir agora, ok, entendeu? Por que eu não consegui agora? Mas é sem cobrança. A gente pode ser forte de analisar os erros, analisar por que não está vindo no tempo certo, analisar as coisas, mas sem sofrer com isso, sem se cobrar, se ficar se castigando, entendeu? A gente tem que ter esse equilíbrio para poder até absorver mais forças. Porque entendeu? vulnerabilidade, vulnerável é o que deixa entrar. Até porque, assim, por legal, exemplo, interessante. Se você deixa entrar, você está sendo vulnerável. Tudo bem. Deixa entrar. Reflita. Pensa. Te serve? Não. Descarta. Isso é Me força. serve? Mantenho. Isso é Então, autonomia. o não E a ser- força? autonomia. Isso é autonomia. Criticar a vulnerabilidade é, em última instância, criticar o próprio autoconhecimento, porque você não deixa entrar nada. E Faz faz todo parte sentido. do processo da gente não crescer, Claro. Exato. da Exatamente. gente não evoluir. Então você E não na pode ser essência- vulnerável. Na essência de tudo, gente, nós somos seres humanos. A vulnerabilidade faz parte Faz da vida. parte. Você faz parte da vida, é como a vida começa, é como a vida termina, né? É o nosso dia a dia, seja em algum momento do dia ou em algum momento da vida, você tá mais vulnerável, o emocional oscila, você tá... Isso é estar vivo. Então, quando você se coloca nesse lugar de extrema produtividade, de extrema intensidade, de não pode ser vulnerável, de não sei o quê, você se desumaniza. E aí, por isso que às vezes, até a Sam estava falando, né? Às vezes nós somos mulheres chicoteando outras mulheres, às vezes nós somos... Por quê? Porque você saiu de um lugar de humanidade onde você não reconhece a sua, não reconhece a humanidade do outro, e todo erro vira tribunal. Porque a realidade é que todo mundo se acha menos humano, ou seja, todo mundo se acha menos sujeito às humanidades em si, consequentemente exige isso do outro, e tudo vira um assunto, tudo vira um padrão de extrema, como posso dizer assim, onde Rigor. não há lugar para erro, onde não há lugar para acertos e tentativas e ajustes e fica nesse lugar. Então, quando você
não consegue atingir isso, quando... A gente tá falando sobre o contexto feminino, né? Mas isso faz parte da humanidade no geral. Quando você não consegue atingir isso, você se sente menos, você se sente menor no sentido de incapaz, no sentido de inadequado. E aí vem um pouco dessa solidão, desse recolhimento, né? Do eu não dei conta, do eu não fui suficiente. E aí, aquilo que eu falei, como a mulher vai murchando, né? Ela vai realmente se sentindo... nossa, então toda a força que eu achei que eu tinha era uma fraude? Não, agora você só descobriu que você é humana. Só te contaram que você é humana. Que assim, a visão do homem de que a mulher não pode ser maior, pô, por que no lugar de você diminuir ela, você não tenta crescer também, gente? Pois é, porque Vamos vocês lá, não crescem juntos. Vamos crescer junto, vamos evoluir. É difícil isso. Por que difícil tem que absorver subtrair, isso, se pode somar, entender né? isso. Gente, eu acho que a guerreira nasce da culpa. É tanta culpa por ser quem você é. Bonita, feia, magra, gorda, branca, negra, inteligente, burra. Qualquer coisa. O mundo, se a gente deixar, vai usar como referência sobre nós. Sim. Então, você vira essa guerreira achando que está se desenvolvendo, que você está otimizando o tempo e que você está realizando coisas, mas no fundo você está só se defendendo de um monte de culpa imputada a você pelo fato de ser quem você é. Eles te querem, com essa atitude, com essa sociedade positiva tóxica, é como se te tentassem roubar o teu direito de existir como você é. Mas aí a gente está simplificando e culpando a sociedade ou culpando qualquer coisa externa a nós. A gente tem que parar para pensar que, no primeiro momento, sim, a gente vive em uma sociedade machista. Sim, as mulheres vêm há séculos lutando para ter o seu lugar ao sol, sim. Mas a gente também tem que considerar que o fato dela ser forte e querer alguma coisa, ela não está se mutilando. Ela pode estar fazendo porque ela quer. Exatamente. Ah, mas eu tenho em casa, eu não tenho um companheiro. Se ela tem autonomia, ela decide se quer ficar ou se quer sair. Liberdade de escolha, né? Liberdade de escolha. Porque não necessariamente essa solidão vem da falta do apoio do companheiro, ou vem porque a sociedade está buscando, ou vem porque ela está com muita culpa. Pode ser simplesmente porque ninguém consegue entendê-la do que ela quer. Exato. E ela tem o direito de querer. Eu gosto de dizer que... Gente, ninguém entende o que eu quero. Não é possível. Sabe? Eu não tenho rede de apoio, eu não tenho alguém para dividir os meus desejos, o meu cargo de liderança é sempre diminuído ou dificultado. Eu tenho amigas, a vizinha, como ela falou, a vizinha vem e me cobra porque o meu filho falou alto, alguma coisa assim, e ela critica a educação ou critica eu sair cedo e deixar meu filho em casa. Calma, gente. Para pensar. É exatamente sobre isso o episódio. Sim. É muita coisa para pegar, colocar na bandeja aqui para mulher forte, entendeu? E ela vai olhar para aquilo tudo ali e falar assim, gente, não tem nada aqui que me interessa. Eu quero fazer um monte de coisa. Ou eu não quero fazer nada. Ou eu preciso de apoio e não tenho. Eu quero escolher e não posso escolher. Eu quero decidir e a sociedade não aceita o que eu decido. Então, a gente precisa entender que a solidão da mulher forte, ela está para além das relações. Sim. Ela está para além do que a sociedade quer. Sabe por quê? Porque ela já está disruptiva. Ela já sente essa solidão porque ela já chegou nesse lugar de olhar e falar assim, gente, agora? Descobri que quem tinha que me apoiar não me apoia, quem tinha que fazer, né, reconhecer a minha dor porque é outra mulher, não reconhece, né? Eu mato um leão por dia para continuar no meu cargo de liderança. É esse lugar. Mas eu acho que trazendo... lugar, ele é praticamente todas as mulheres, né? Aquelas que se autodenominam fortes e aquelas que se acreditam frágeis. Na verdade, eu acho que todas somos muito fortes, né? Mas chegamos eu acho, assim, ao ponto. Eu acho que a gente também está num momento, assim, social,
que a gente está entendendo que isso precisa ser quebrado, que isso precisa ser rompido. E quando a gente fala mais da nossa... a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, a gente precisa ter esse espaço. Hoje a gente falou aqui sobre esse silêncio, o lugar da solidão, que, de fato, a solidão não necessariamente é um problema. Ela pode ser o seu ponto de partida para um lugar de autoconhecimento, ou de buscar... De autoacolhimento. De autoacolhimento e de equilíbrio, para você entender até onde vai as suas limitações, enfim, suas questões. E esse é, de fato, acredito que a chave, sabe, para que a gente quebre esse ciclo é entender a importância e a prática de se ter esse momento de reconexão com você mesmo, de buscar isso, de passar para as outras, as mais novas, né? As mais novas. Porque já para sabemos próximas... quem é a mais nova da mesa. Não precisa ficar brava. Não, mas é de pensar para as próximas gerações, de como que a gente constrói, de fato, um legado importante para as próximas mulheres que vão ocupar os espaços em que a gente quer que elas ocupem cada vez mais, é entender esse lugar do seu autoconhecimento é o caminho para que você vá colocar o limite. Não só essa questão de colocar, mas de você vai entender o que você quer com clareza, o que você permite, sabe? E até onde você quer caminhar. Porque é isso, aí você coloca um cara que não quer seguir e fala, não, gente, dá pra gente seguir junto. Então, esse aqui não dá, vamos lá, seguir o caminho. Vamos conversar aqui, ó. A hora vai dar, né? Tudo é conversa. E se não der, se decide, né? Se quer continuar ou não. Não, é isso. Eu adorei esse episódio. Adorei, assim, de coração que eu adorei esse episódio, gente. Pois é. Acabou. Eu, por mim, ficava aqui, ó, até amanhã a gente provavelmente a gente vai voltar nesse assunto. Vamos falar novamente sobre isso, porque vamos pensar de verdade. É preciso se preocupar com a solidão mesmo? Tô achando que não. Enganaram a gente. Às vezes a gente precisa dessa solidão, sendo forte ou não. Estando num dia bom ou num dia ruim, essa solidão da mulher, forte ou não, ela é necessária. Porque a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa de autoacolhimento. E não se preocupe se tem um monte de gente preocupada com a sua solidão. Até quem você não conhece está preocupado com a sua solidão. Não perca tempo com o que não precisa de tempo. Viva sua vida e a sua solidão com autoacolhimento. E próximo sábado, as pioneiras. Porque as mulheres, sim, às vezes não são consideradas em algumas descobertas, não são consideradas porque simplesmente são mulheres. E desse episódio, eu gostei tanto que acho que no próximo a gente vai trazer que as pioneiras são, sim, mulheres muito fortes, mas que compreenderam que todos os seus momentos de solidão eram extremamente importantes. Não é isso, meninas? Com certeza. Então, até o próximo sábado. Curta, compartilhe, siga-nos, Série Eva, no podcast Professorar, YouTube ou Spotify. Vem com a gente, aqui só tem papo bacana. Obrigada, meninas!